Olá pessoal, eu inicio a aula de hoje com a correção da aula da atividade de ontem. A primeira questão perguntava: em quais itens a função é quadrática? Eu tenho na letra A a função f de x igual a menos 6x ao quadrado mais 15. Lembremos que a função do segundo grau é aquela função cuja maior potência é x ao quadrado. Então, seguindo essa definição, você percebe que a letra A é uma função do segundo grau. E aí eu já aproveito as que forem do segundo grau para a gente treinar os coeficientes A, B e C. Então você tem aí que o termo A é menos 6, que é quem está antes do x ao quadrado. O termo B é 0, já que não tem o termo x, já que falta aí, é como que eu tenha 0x. E o termo C, que é o termo independente, é 15. A letra B, f de x igual a 7 menos 1,4x mais 0,83x ao quadrado. Ela também é uma função do segundo grau, pela definição, o maior expoente é 2. Aí a gente pode observar que antes do x ao quadrado tem 0,83, então esse é o termo A. Antes do x tem menos 1,4, então esse é o termo B. E o termo C, que é quem não tem x, é 7. A letra C, f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x. Essa função ela não é do segundo grau, porque o maior expoente não é 2, o maior expoente é 3. Então é uma função do terceiro grau. A letra D, f de x igual a 10 mais 2 terços x vezes 1 menos x. Essa função não está no ponto ainda. Eu vou ter que primeiro organizar, eu vou ter que primeiro distribuir esse 2 terços x, multiplicar pelo 1 e pelo menos x que está entre parênteses. Então, organizando primeiro a função, então vamos pegar aí a função e vamos multiplicar o 2 terços x, que está fora do parêntese, por quem está dentro do parêntese. Quando eu pegar 2 terços x vezes o menos x, vai dar menos, já que mais com menos dá menos, 2 terços x vezes x, x ao quadrado. Então você começa com menos 2 terços x ao quadrado. Eu já estou fazendo, já organizando na ordem correta a função do segundo grau. Quando eu pego 2 terços x vezes 1, dá 2 terços. E repete o mais 10. Aí a gente observa que trata-se de uma função do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Nessa função do segundo grau, o termo A é menos 2 terços, que está antes do x ao quadrado. O termo B é 2 terços, que está antes do x. E o termo C é 10. A letra E, f de x igual a 2 elevado a x menos 6x mais 8. Isso não é uma função do segundo grau. Você pode observar que o maior expoente não é 2. Na verdade, a gente vai trabalhar essa função mais na frente. Esse 2 elevado a x, nós veremos que é uma função exponencial. Por enquanto, a gente aprende que ela não é do segundo grau. A letra F, f de x igual a 4 sobre x ao quadrado menos 1. Embora tenha x ao quadrado nessa função, ela não é do segundo grau. Mas por quê? Porque o x ao quadrado está embaixo da fração. O x ao quadrado embaixo da fração, quando a gente trabalhar os expoentes, na verdade ele é x elevado a menos 2, não é x elevado a 2. Portanto, não se trata de uma função do segundo grau. A segunda questão: qual o valor dos coeficientes a, b e c de cada uma das funções quadráticas a seguir? É mais ou menos o que a gente já vinha fazendo quando era função do segundo grau nesse primeiro item, nessa primeira questão. Pega a função do segundo grau, olha quem é A, B e C. Então a função f de x igual a 5x ao quadrado menos x mais 2. Já sabemos que todas essas funções da segunda questão são do segundo grau. Então você observa que o termo A é 5, porque está antes do x ao quadrado, multiplicando. O termo B é menos 1, que está antes do x, e o termo C é 2. A letra B, f de x igual a 7x ao quadrado mais x sobre 2 mais 1 sobre 4. Quem multiplica o x ao quadrado é o A, que é 7. Quem multiplica o x é o 1 sobre 2. Esse x sobre 2 é, na verdade, 1 meio vezes x, para dar x sobre 2. Então o termo B é 1 sobre 2. E o termo C, que é o termo independente, é 1/4. A letra C, f de x igual a 9 menos x ao quadrado. Do mesmo jeito, o termo A é quem está antes do x ao quadrado, é menos 1.
O termo b, que é quem está antes do x, multiplicando x, é 0. E o termo c, que é o termo independente, é 9. A letra D, f de x igual a 2,1x, que multiplica 4x menos 3. Assim como a gente fez no item D da primeira questão, nesse item D da segunda questão, eu tenho que primeiro organizar a função. Então, organize ela, tem a função repetida. Quando eu pegar 2,1x vezes 4x, vai dar 8,4x ao quadrado. E quando eu pegar 2,1x vezes menos 3, dá menos 6,3x. Então, aí eu obtenho uma função do segundo grau, onde o termo A é 8,4, o termo B é menos 6,3 e o termo C é 0. A letra E, 3x ao quadrado menos 10x mais 8, tudo isso sobre 4. Essa função também eu vou ter que organizar. Vou ter que deixar ela separada dos coeficientes A, B e C. Para isso, então, eu vou pegar esse 4, que está no denominador da fração, e colocar como denominador do 3, do 10 e do 8. Então, fica f de x igual a 3 quartos x ao quadrado, menos 10 quartos x, mais 8 quartos. Você repete, então, f de x igual a 3 quartos x ao quadrado, menos 10 sobre 4, quando eu simplificar por 2, vai dar 5 sobre 2x, mais 8 dividido para 4 dá 2. Está aí, então, a nossa função do segundo grau organizada. Nela, a gente observa que o termo A é 3 quartos, o termo B é menos 5 sobre 2 e o termo C é 2. A letra F, f de x igual a 0,5, que multiplica 1 menos 6x menos 2x ao quadrado. Assim como na anterior, a gente vai ter que organizar também. Eu vou ter que primeiro pegar esse 0,5, que está antes do parêntese, multiplicar pelo 1 menos 6x, que está dentro do parêntese. Organizando, então, quando eu pego 0,5 vezes 1, dá 0,5. Quando eu pego 0,5 vezes menos 6x, dá menos 3x. E repete o menos 2x ao quadrado. Agora, só organiza ela, colocando do maior expoente para o menor. Então, fica menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 0,5, como sendo a função f de x. Nela, então, já dá para a gente observar que o termo A é menos 2, que o termo B é menos 3 e que o termo C é 0,5. Terceira questão. Dada a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 3, calcule. Na letra A, g de menos 1. Como a gente viu na aula de ontem, é só pegar o menos 1 e substituir no lugar do x. Vai ficar então g de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 3. Daí g de menos 1 é igual a menos, esse menos que está antes do parêntese, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque o expoente é par, mais com menos dá menos, 5 vezes 1 dá 5, então coloco menos 5, mais 3. Daí g de menos 1 será menos 1 menos 5 dá menos 6, menos 6 mais 3 dá menos 3. A letra B, g de menos 5. Da mesma forma, substitui onde tem x por menos 5. Vai ficar g de menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5, mais 3. Logo, g de menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado dá 25, mais com menos dá menos, 5 vezes 5 dá 25, mais 3. Juntando agora, menos 25 com menos 25 dá menos 50, porque sinais iguais soma e repete sinal, dá menos 50 no caso, né? Menos 50 mais 3 dá menos 47, porque sinais diferentes dá o sinal do maior e subtrai. A letra C, g da raiz quadrada de 2. Da mesma forma que nos itens anteriores, troca o x por raiz de 2. Então fica g da raiz de 2 é igual a menos a raiz de 2 ao quadrado, mais 5 vezes a raiz de 2, mais 3. Logo, g de raiz de 2 é igual a menos a raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4, que é 2, mais 5 raiz de 2 mais 3. Aí agora eu vou juntar número com número e repetir a raiz. Então eu vou pegar menos 2 mais 3 dá 1, repete o mais 5 raiz de 2. Logo, g de raiz de 2 é igual a 1 mais 5 raiz de 2. A letra D, g de 0.
de maneira idêntica ao que a gente fez nos itens anteriores, troca o x por zero. Então fica g de zero é igual a menos zero ao quadrado, mais 5 vezes zero, mais 3. Então nós temos g de zero é igual a menos zero ao quadrado é zero, 5 vezes zero dá zero, mais 3. Os zeros eu não preciso me preocupar com eles, porque eles não alteram o resultado. Então nós temos que g de zero é igual a 3. A letra E, g de 2/3. Também da mesma forma, troca o x por 2/3. Vai ficar g de 2/3 é igual a menos 2/3 ao quadrado, mais 5 vezes 2/3, mais 3. Logo, g de 2/3 é igual a menos 2 sobre 3 ao quadrado, dá 4 sobre 9, mais 5 vezes 2/3, 5 vezes 2 dá 10, então dá 10/3, mais 3. Como aí nós temos uma soma e uma subtração de frações com denominadores diferentes, tem que igualar o denominador. Vou deixar todos os denominadores iguais a 9. Então fica menos 4 sobre 9. Esse 10/3, ele é na verdade, sem simplificar, 30 sobre 9. E o mais 3 é na verdade 27 sobre 9, que dá 3. Como os denominadores estão iguais, junta o numerador, repete o denominador. Então 30 mais 27 dá 57. 57 menos 4 dá 53 sobre 9. Logo, g de 2/3 é 53 sobre 9. A letra F, g de 5. Como a gente já viu, troca o x por 5. Então fica g de 5 é igual a menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, mais 3. Logo, g de 5 é igual a menos 25, que é 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, que é 25, mais 3. Cancela menos 25 com mais 25 e sobra apenas g de 5 igual a 3. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e eu dou continuidade na aula daqui a pouco.